Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: O que discutíeis pelo caminho? Eles, porém, ficaram calados, pois pelo caminho tinham discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida pegou uma criança, colocou-a no meio deles e, abraçando-a, disse: Quem acolher em meu nome uma destas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolher, está acolhendo não a mim, mas àquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A grande pergunta para os discípulos e para nós: o que discutíeis pelo caminho? Se a gente considerar a simbologia do caminho como sendo a nossa própria vida, então a pergunta se torna existencial. O que é que ocupa a vida de vocês? Qual é a grande preocupação que vocês têm enquanto vivem? Eles ficam calados, porque a grande preocupação deles é mais ou menos a nossa também. Viver tentando provar que a gente é alguém. E para conseguir provar isso, para a gente mesmo inclusive, a gente sempre se olha em relação aos outros. E para a gente não se sentir inferior, a gente não pode estar abaixo dos outros. E para a gente se sentir realizado, bem-sucedido, a gente precisa achar que a gente chegou na frente, que a gente é maior. Isso é uma tendência do ser humano, é um instinto de sobrevivência, um instinto de luta. E não é que em princípio seja um problema. Faz parte da nossa vida procurar o melhor, não porque a gente esteja querendo destruir o outro, mas porque a gente está procurando o nosso lugar. Isso faz parte do nosso modo de ser. Mas isso não pode ocupar a nossa vida. Esta não pode ser a nossa meta. Até porque, no fundo, isso aqui até é nivelar-se por baixo. Por que digo por baixo? Porque o potencial da gente não depende de somente ser comparado com os outros para que a gente possa desenvolver. A competição não precisa ser a única motivação que nós temos. Podemos ter a superação de nós mesmos. Eu posso estar fazendo um esporte, e no esporte eu não estou querendo ganhar do outro, eu estou querendo superar os meus limites. Eu não estou correndo para ganhar do outro, porque senão eu vou até me contentar. Opa, já estou um pouquinho mais à frente, já ganhei, quando talvez eu tivesse o potencial de correr muito mais. Então, no fundo, eu devo competir comigo mesmo. Eu devo progredir por mim mesmo.
me comparar comigo mesmo, de onde eu vim, aonde eu cheguei, dentro das condições que eu tinha, que superação eu tive. Porque existe gente que nasce com um dom e às vezes tem facilidade para as coisas e não tem o mínimo de mérito, porque não tem esforço. Faz muito mais do que os outros, mas poderia fazer muito mais ainda, porque o potencial dele é maior que isso. Então, ocupar a nossa vida desta maneira, como se nós fôssemos concorrentes. Por outro lado, isso nos faz perder a noção de trabalhar juntos. Nós vivemos no mesmo país, onde as pessoas têm diferenças de opinião e de jeito de ser, mas nós somos todos membros do mesmo povo. Se eu considerar que os inimigos a serem combatidos são os meus compatriotas, dificilmente vou derrubar os verdadeiros problemas do nosso povo, que são os meus também. E um terceiro problema é que, neste ideal de competição apenas, de achar que a gente tem que ser melhor do que os outros, nos tornamos insensíveis. Passamos a ficar contentes com a derrota dos outros. Não nos enriquecemos com os dons que os outros têm também. O ideal de trabalharmos juntos, cada um dando o melhor que pode, e por isso alguém chegará na frente, alguém fará mais, mas não diminuirá o que chegou depois, o que fez menos. E o que fez menos e conseguiu menos poderá estar satisfeito, porque embora tenha feito menos do que o outro, mas fez o que podia, o que estava ao seu alcance. A pergunta: o que é que ocupa a vossa vida? O que discutis pelo caminho? Não é à toa que os discípulos ficaram calados, porque de fato deveriam envergonhar-se disso, sobretudo porque Jesus tinha acabado de apresentar uma outra realidade que se referia a ele. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, vai ser condenado à morte, e depois da morte, depois de 3 dias, ressuscitará. O Evangelho diz que eles não compreendiam esta fala, mas tinham medo de perguntar. No fundo, não era medo, é porque não era esta a mentalidade deles. Tanto que logo depois que ele diz essas palavras, eles estão discutindo sobre quem é o maior. O mestre, que é o maior, acabou de dizer que vai ser morto. E eles ainda estão discutindo sobre quem é o maior. O maior vai ser diminuído. E eles que são menores estão querendo saber quem é o maior dentre os menores. Jesus então se senta, porque o mestre ensina sentado, e vai dar-lhes uma lição. Quem quiser ser o primeiro, seja o último e o servidor de todos. Então, na palavra servidor de todos, temos um outro modelo a ocupar a nossa vida. Não poderíamos, durante a caminhada da nossa vida, nos preocuparmos se temos mais capacidade em ajudar quem tem menos capacidade, para que cheguemos juntos. Essa é a diferença. Eu sou um concorrente do outro, ou eu sou um colaborador, cooperador, um servidor do outro? A questão vem, mas é que nós queremos ser felizes. E aí é que está o problema. Nós achamos que a nossa felicidade está em podermos dizer que fomos melhores. E levamos esse raciocínio até para lidar com Deus.
que passamos a olhar para nós, para o que fazemos de bom, em comparação de outros que não fazem tantas coisas boas, que não vão tanto à igreja, e a gente acha que tem merecimento diante de Deus. Quando, na verdade, o nosso merecimento estaria no fato de ajudar esses que, às vezes, servem de parâmetro para a gente se autoafirmar, pensando que somos melhores. Por isso, diante de Deus, os melhores são aqueles que servem. De que adianta eu ter muita cultura, ter muito estudo, e eu ter um pai ou uma mãe analfabetos, que precisam às vezes de uma ajuda para ler um documento, uma coisa, e eu não me presto a ajudá-los? De que adianta? É porque eu também quero me afirmar dizendo que eu sou mais do que meu pai e minha mãe? Não poderia eu me sentir alegre por auxiliá-los e saber que eles são gratos porque, afinal de contas, eu sou o que sou apenas porque eles lutaram para que eu chegasse onde cheguei? São formas de pensar diferentes. E Jesus apresenta esta forma de pensar como a própria dos seus discípulos. Os meus seguidores não fazem desse jeito. Não discutem pela vida para saber quem chega na frente, quem é melhor. Os meus discípulos se preocupam em ajudar uns aos outros. Os meus discípulos. Os que querem ser meus discípulos, porque ninguém é obrigado. E ao final, ele faz um gesto profético e um gesto pedagógico também. Chama uma criança, põe no meio deles e abraça a criança. Porque a criança, dentro da linha deste pensamento de maior e menor, estava na parte de baixo. A criança não era considerada. Mas também porque a criança reflete uma pessoa que não entrou neste esquema de querer saber quem é o maior. Ainda não entrou neste esquema. E, curiosamente, o que Jesus diz a eles não é defendendo a criança, como ele disse certa vez. Quem escandalizar um desses pequeninos, seria melhor amarrar uma pedra de moinho no pescoço e atirar-se no mar. Não é colocando a criança como modelo do reino dos céus, como ele fez outra vez, quando as crianças vinham a ele e os discípulos as afastavam, e ele disse: deixai vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. E depois, dizendo: quem não for igual a uma criança como esta, não entrará no reino dos céus. Mas aqui Jesus se identifica com a criança. Quem acolher uma criança como esta é a mim que está acolhendo. Jesus se identifica com a criança. Ele, como filho de Deus, é uma criança. Criança no sentido daquela qualidade de não buscar o próprio sucesso. Como diz São Paulo, ele não fez do ser igual a Deus alguma coisa a que se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo. Então, ele, como uma criança, não está competindo para ver quem é o melhor. E ele, como uma criança, aí vale a pena olhar para uma realidade das crianças, uma criança, naquela fase inicial mesmo, que já tem a razão, mas que ainda não entrou na cultura, no estudo, na lógica da sociedade, normalmente esta criança olha para o pai, recebe tudo dele, confia plenamente nele e normalmente tem apenas um sonho: crescer e ser igual ao pai. Pois Jesus é esta criança que está nas mãos do pai, que admira o pai imensamente e que só quer ser igual ao pai. É por isso que ele diz: quem acolhe uma criança como esta, é a mim que está acolhendo.
E quem me acolhe, não acolhe a mim, mas aquele que me enviou. Porque minha única preocupação é fazer a vontade dele. Jesus, como uma criança, é um filho que olha para o Pai recebendo tudo dele, que o admira profundamente e que não vê a hora de fazer o que o Pai quer para se tornar como o Pai, para realizar a vontade do Pai, a vontade daquele que o enviou. Rezemos. Ó Pai, que resumistes toda a lei no amor a Deus e ao próximo, fazei que, observando o vosso mandamento, consigamos chegar um dia à vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia. Fiquem com Deus.